A paz do Senhor, meninas. Hoje, né, um dia especial. E eu creio que todos os outros encontros que nós tivemos foram encontros abençoados. Tivemos os temas, né, onde falamos sobre identidade, falamos sobre ansiedade, sobre parto de guerra, sobre orações, sobre tudo aquilo que nós precisamos, ferramentas, né, abençoadas que nós precisamos para vencer nas nossas guerras, nos nossos dias. E eu estou muito feliz porque hoje nós conseguimos trazer uma convidada especial para falar de um tema tão importante, que é a autoestima. Então, eu espero que vocês estejam com o coração aberto. No final, nós poderemos fazer algumas perguntas. Se você depois tiver dúvidas, nós vamos deixar o Instagram da Tati, né? Quero agradecer desde já a Tatiane, né? Ela está aqui com a gente. Ela é psicóloga, ela é cristã. Eu creio que será muito proveitoso o nosso tema aqui hoje. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser participar, pode fazendo perguntas que nós vamos estar aqui respondendo. Nós sabemos que é um tema muito desafiador para nós mulheres no dia a dia, principalmente mulheres cristãs. A gente tem falado com tantas mulheres, né? São tantas coisas que querem roubar a sua autoestima, te deixar para baixo, que querem deixar você desanimada, mas eu acredito que com um pouco de informações, né? Um pouquinho de clareza, e poder ter uma ajuda a mais para o seu dia a dia ficar mais leve, mais animado. E eu tenho certeza que não é em vão, tudo que nós temos feito já tem sido preparado pelo Senhor. Nós vamos chamar, né, desde já, a Tati, e vou pedir para ela se apresentar melhor, e aí a gente vai começar esse bate-papo, e eu acredito que vai ser uma vez. Boa noite a todas, paz. Eu quero agradecer, primeiramente, o convite da Andreia, né? Eu falo sempre com muito carinho sobre saúde mental, sobre a mulher, sobre o ser humano, porque é isso, né? Nós somos seres humanos que estamos nesse mundo para viver tantos desafios diários e quando se trata de desafios, a mulher tem tantos desafios, tantos papéis a desempenhar. Então, eu acho muito válido quando a gente considera a saúde mental. Nós estamos em um momento que a saúde mental tem sido cada vez mais evidenciada. Sempre foi importante, mas antes tinha aquele tabu de não, mas psicólogo é para louco, não, mas eu sou crente, eu não preciso de psicólogo. E hoje as pessoas, né, eu falo que o meu trabalho é para muito além da clínica. Então, assim, para quem não me conhece, né, eu já vou falando do tema, né? Mas Sim, para quem não sim. me conhece, eu sou psicóloga clínica, eu atuo com adolescentes, com adultos, com casais, família, né? Então, dentro de, né, uma abordagem muito ética, né? Eu sou cristã, mas o meu trabalho profissional como psicóloga, a gente aborda o ser humano e as suas Uhum. vivências e toda a sua integralidade, né? Tudo que diz respeito a esse universo humano e todas as questões que são importantes para a gente olhar para a gente e construir uma vida com mais saúde e com mais equilíbrio. Então, eu estou aqui nessa noite para a gente fazer esse bate-papo, para a gente poder conversar e vocês podem ir tirando dúvidas. Depois, né, eu deixei até o meu Instagram aqui, que eu vi que está aqui Que legal, está aqui na tela. É tatianebaia.psi, o meu Instagram. Então, vocês podem ir me conhecendo por lá também e me mandando mensagem. Então, estou aqui à disposição para a gente fazer esse bate-papo gostoso. Que bênção. E é um tema tão importante, né? Como a Tati falou, né? Realmente, hoje em dia, não tem como não tratar, né? E por que nós estamos tratando principalmente com mulheres cristãs, né? Porque realmente é um tabu, né? A gente sabe que a gente foi criada na igreja, a gente tem essa fé, porém, tem coisas que são Deus, tem coisas que são o corpo humano, a mente humana, né? E para isso que Deus deixou a sabedoria, para isso que Deus deixou, né? O estudo, os profissionais, para ajudar realmente. E a gente precisa, então, como cristão, tirar essa trava às vezes os nossos olhos e entender. De repente, nós estamos passando por alguma situação, as mulheres vão estar vendo alguma situação que você achava normal, porque isso é uma coisa normal, que eu não preciso de ajuda, que eu não preciso de tratamento. Né? Eu nem sei se eu nem sabia que isso era algum problema. E de repente isso está fazendo uma diferença enorme no seu relacionamento. Porque nós vamos falar aqui, mas a autoestima, ela influencia muito, né, diretamente ao relacionamento com as outras pessoas. Então, o que eu queria falar, né, começando a abordar, explicando o que é autoestima, Tati. O que é autoestima e o que ela influencia na vida da mulher, principalmente. Quando a gente fala de autoestima, a gente precisa
falar, né, muito mais que um conceito, mas a gente precisa entender, né, como que a gente está frente a nós mesmas e frente ao mundo. Porque quando a gente fala de autoestima, em primeiro lugar, a gente precisa entender como eu me vejo, como eu me relaciono comigo. Eu consigo identificar as minhas qualidades, eu consigo identificar o meu valor, porque aqui, antes de falar até de mulher cristã, a gente está falando de valores de uma mulher. Porque hoje, a mulher, nessa sociedade que nós vivemos atual, a ela é mulher, é esposa, é mãe, é profissional, é filha, é tia, cuida de uma série de coisas e, ao mesmo tempo, ainda acha que tem que dar conta de tudo isso e o quanto se sobrecarrega, porque eu preciso finalizar tudo até o fim, gerando, né, cobranças, gerando situações de adoecimento, de excessos. Então, a autoestima, ela é uma linha que, né, é como se a gente fosse colocar uma linha do tempo, o modo como você se vê, é como você vai se relacionando com o seu dia a dia, é o quanto você vai se envolvendo em tarefas, é o quanto você vai lidando com as situações dentro da sua casa, no seu trabalho, na sociedade, na sua igreja. Então, para a gente poder entender como a gente vai se relacionar lá fora, a gente precisa entender como a gente funciona. O quanto a gente, primeiro, contribui para que a gente se acolha em primeiro lugar, para que a Conhecer o nosso gente. limite, né? Sim, exato, a gente se enxerga. O que eu gosto, o que eu não gosto? Às vezes são perguntas simples. O que me faz bem? Não, o que não tem me feito bem? Às vezes, André, a gente está tão no automático do dia a dia, porque são tantas funções, a mulher povo, né, querendo dar conta de tudo, que a gente não para entender o que a gente está sentindo. Não, não tenho tempo para isso, tem que engolir o choro, engolir os sentimentos e só ir porque não tenho tempo. Então, E o quanto a gente vai, né? E dentro dessa, só abrindo um parênteses, Claro. enquanto eu estava falando ali, eu lembrei, porque assim, a igreja, né, a gente tem essa obrigação, né, a mulher, tudo é a mulher, né? A gente tem ali, antigamente, a gente segue muito alguns princípios que acredito que hoje vocês trabalham muito isso, não precisa só a mulher dar conta, né? Só que a igreja é aquela questão de a mulher da Bíblia, né, é onde entra o conflito, né? Eu acredito. Ela tem que dar conta de tudo sozinha, né? E aí ela se acha, que ela, até a fé, né? Ela acha, nossa, eu não sou a melhor mulher, eu não sou espiritual, né? Porque eu tenho que orar. Esse é um ponto muito importante, Andréia. Eu vejo uma cobrança muito grande já da mulher em si na sociedade, e a mulher cristã, eu vejo uma cobrança muito grande de precisar ser perfeita em tudo. Então, de precisar ser uma mãe, porque, meu Deus do céu, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Tudo é culpa da mãe. Então, eu preciso criar essa mãe, segundo a palavra, eu preciso ser uma esposa, segundo a palavra, uma mulher, segundo a palavra, e aí parece que é uma visão de uma palavra que sempre pune a mulher. E não, né? O que Deus tem para o homem, Deus tem para a mulher. Existem os papéis que vão divergindo, mas de uma forma que se complementam. Né? Então, a gente precisa entender que, além de todas as coisas, nós temos um Deus que nos conhece, que sonda o nosso coração, que sabe até onde a gente pode ir, e ele nos ampara, ele nos acolhe, ele nos coloca no braço e ele fala que está tudo bem. E às vezes a gente, Andréia, não se permite errar, a gente não se perdoa enquanto Deus está lá de braços estendidos para a gente. Então a gente precisa ter esse olhar de acolhimento para nós, porque Deus nos amou primeiro, Deus nos acolheu primeiro, Deus fez tudo isso primeiro para que nós pudéssemos entender esse valor que nós temos. Exatamente. E assim, muitas vezes, até eu estava trabalhando, né, com as mulheres, mais na parte da fé, mas a gente precisa entender um pouco para poder falar, né, sobre alguns assuntos, e eu percebi que a autoestima, ela está muito ligada à identidade, né? Sim. A pessoa, é o que você já falou, que a pessoa precisa conhecer quem ela é, né? Sim. Ela precisa saber os limites dela, ela precisa trabalhar junto ali, né? A identidade, só que tem diferença, né? Tem a diferença, né? Então, qual que é a diferença da identidade e da autoestima? Porque a identidade, você vai fazendo uma construção de quem você vai vir a ser, e a identidade, ela tem muitas influências. Então, ela tem influência do nosso ambiente familiar. Então, de onde que a gente vem, o que a gente vem aprendendo ao longo da vida. Ah, minha mãe, por que você faz dessa forma?
Então, muitas vezes o paciente ele está me trazendo uma situação que faz mal para ele, mas que ele age exatamente dessa forma. E aí eu pergunto para ele, tá, você está me dizendo que isso está te fazendo mal, que você está adoecendo por isso, e o que que te leva a continuar nesse comportamento? E aí ele responde, eu não sei, eu só aprendi isso da minha mãe e que eu devo fazer dessa forma. Então, muitas vezes a gente não está construindo a nossa identidade, a gente está só repetindo um ciclo. E a gente precisa, e para isso a gente precisa parar atenção e entender, esse meu comportamento, ele está trazendo algum prejuízo? Ele é meu? Ou ele está vindo de uma formação de uma identidade, de um lugar, de uma cultura específica, de uma crença específica, porque cada família tem uma crença, tem né, os seus lugares de, eu sou assim porque eu aprendi com meu pai, que viveu assim, que aprendeu com o vô, que viveu assim. Então, a gente precisa pensar nessas gerações que vêm nos acompanhando e tendo influência sobre a nossa identidade, e a gente precisa questioná-las, porque questionar é saudável. Uhum. Porque às vezes o que funcionou para o vô não funcionou já para o pai e ele continuou isso sem pensar se isso estava sendo saudável ou não. É igual quando uma família quer que o adolescente escolha a faculdade que ele quer, né? Ah, pelo amor de Deus. Né? Sim. Tem muito isso, sim. né? A profissão, porque meu pai é médico, eles querem que eu seja médico. Meu pai é mecânico, ele quer que eu seja mecânico, né? Sim. Tem tudo isso, né? A gente está falando de alguém que não está tendo a possibilidade de se descobrir e saber quem realmente quer vir a ser, porque o pai já determinou. E quantas pessoas adultas hoje são frustradas porque fazem o que não gostam de fazer? Porque foi uma situação do momento, porque o pai escolheu e não teve a oportunidade realmente de fazer diferente. E a gente Então, falando, a gente precisa entender. E a gente falando das mulheres, muitas mulheres têm ali a mãe como padrão, né? Sim, Igual sim. você estava falando, que muita coisa vem da casa, né? Tem mãe que elas são dinâmicas, elas são pessoas que elas têm sonhos, são agitadas. Nós sabemos, né? Não vamos entrar agora aqui, mas existe aquela questão dos temperamentos, que também ajuda muito, né? Os 4 temperamentos Que lá, que entram são dentro da pessoas personalidade. que tem que fazer um tema para uma outra live que a gente pode estar trabalhando, né, futuramente. Mas, assim, nesse momento, a gente sabe que tem essa influência. Então, assim, quando tem a mãe e tem a filha, só que tem a mistura do pai junto, né? Então, ali já é outra pessoa. E aí ela é outra identidade mesmo. E o que acontece? Se ela não sabe, então, pelo que você está falando, né? Quando ela não sabe quem ela é, o que ela gosta, às vezes ela está fazendo só os gostos da mãe, casou com aquela pessoa, né? Hoje em dia, é mais difícil acontecer isso, né? Mas às vezes tem mães que cobram, né? Que ensinaram também de um jeito diferente. E ela não conhece o outro caminho. Aí ela tá seguindo os passos da mãe, só que assim, para ela é muito mais difícil, para ela não tem prazer, é onde não tem autoestima, né? É onde ela não se encontra, né? E aí ela fala assim, mas eu não me encontro nisso, né? E é tão interessante isso, Andréia, porque uma das questões, né, quando o paciente está iniciando o processo de psicoterapia, e eu vou abordar na anamnese, né, quais são as atividades, né, o que hoje faz parte da rotina, e aí depois a gente entra, e o que você gosta de fazer? Diante de tudo que já foi preenchido e falado, muitos param e me respondem, mas eu nunca parei para pensar o que realmente eu gosto. E aí fica um tema muito interessante, porque às vezes a gente está fazendo tantas atividades que muitas vezes eu faço porque eu preciso fazer, porque é uma obrigação, porque é uma tarefa a cumprir, mas o que eu gosto de fazer? Porque é aí que a gente começa a olhar para nós, que a gente começa a fazer eu falo que é esse mergulho dentro da gente, para poder resgatar coisas que a gente nunca se permitiu resgatar, muitas vezes, porque tem histórias que é isso, é só reprodução da vida do outro, da família, e que não teve tempo ou oportunidade, na verdade, de saber o que realmente gosta, de saber o que realmente traz prazer. Isso é muito sério, porque aí a gente está falando de como a gente se vê, de um desenvolvimento de uma autoestima, da gente poder se perceber com potencial e capacidade para se transformar naquilo que a gente quiser, Sim. de trilhar caminhos que a gente quiser. Sim, e tem pessoas, né, que às vezes elas casam, né? Às vezes elas casam com uma pessoa e por elas não ter essa personalidade própria, agora vamos entrar ali na parte de relacionamento, elas vivem a vida do outro, né? Porque elas não sabem quem elas são. E aí elas ficam, às vezes elas nem gostam, né? É assim, a gente sabe que relacionamento sempre tem que ceder para poder dar certo, não é? Você cede aquilo, só que você sabe que você não gosta daquilo, mas você cede para poder, por exemplo, meu marido gosta de futebol e quer que eu vou assistir o jogo com ele lá em tal lugar, né? Por exemplo. Eu não gosto, mas eu sei que eu não gosto, mas eu vou para agradar ele. Agora tem pessoa, aí depois, só que o marido gosta de futebol, ele gosta de fazer
esportes, ele gosta de academia, só que a pessoa, às vezes, ela não gosta nada disso, mas ela vai fazendo tudo para agradar a outra pessoa. E aí, de repente, né, o esposo ou a companheira vem e pergunta, né, o que você gosta? A pessoa nunca ela consegue ter uma identidade definida e fazer aquilo que ela gosta. E ela vai deixando, né? E aí é onde eu acredito que seja assim, né? Que vem a sobrecarga, vem a baixa autoestima, porque a pessoa nem sabe aonde chega em vocês, né? Eu acredito. É onde chega em vocês essa pessoa com baixa autoestima, porque aí você que vai trilhar esse caminho para ela, para descobrir o que está trazendo essa. Normalmente é mais ou menos assim, né? É muito natural que as pessoas, quando elas não têm essa essência muito bem trabalhada, né, não têm a oportunidade de entender esses processos ao longo do desenvolvimento, de quem eu sou, do que eu gosto, esse estado de consciência que a gente fala sobre quem somos, né, é muito natural que a gente vai se anulando. E aí a gente se anula em diversos âmbitos de relacionamento, né, na vida conjugal, no trabalho, sabe aquela coisa de você ser contratado para fazer uma função e quando você viu, você está fazendo a função de todo mundo porque você acha que assim tem que ser. E você nunca questionou, peraí, por que eu estou me sobrecarregando em algo que não é da minha responsabilidade? Né? Numa relação conjugal, peraí, por que só eu estou cedendo? Né? Então, às vezes, a gente não se questiona, André, de situações tão mínimas e que a gente vai entrando nesse automático. E esse automático, ele vai gerando essa sobrecarga que vai gerando adoecimento emocional, físico, espiritual. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, tudo começa a partir de nós. É de dentro para fora. Então, não é focar no esposo, não é focar no filho, não é focar nas pessoas que a gente está com problema no relacionamento, é focar na gente. No que eu estou me permitindo viver em uma relação conjugal, em uma relação com um filho que eu não estou conseguindo construir uma relação saudável, não estou conseguindo colocar um limite saudável nessa relação, em uma relação com um chefe que está sendo abusivo, eu não estou conseguindo me posicionar, porque eu aprendi que eu não posso responder, eu aprendi que eu tenho sempre que falar sim, e a dificuldade de dizer não, de colocar limites, vai nos colocando nesse lugar de cada vez a gente se anular, de cada vez a gente se apagar, e aí entrando em processos muito mais complexos, porque aí, né, pode vir um desencadear de um quadro de ansiedade que desenvolve um quadro de depressão e quantos outros quadros, né, de adoecimento mental e físico. Então a gente precisa entender que o movimento é de dentro para fora. Então a gente sempre precisa entender como eu estou, o que eu estou permitindo na minha vida, nos meus relacionamentos, nos contextos em que eu estou inserido. Porque às vezes a gente fica focado no outro e a gente precisa focar na gente. E às vezes, pelo que você, né, tá falando aí, às vezes a pessoa ela precisa só entender que o problema não é o outro. De repente não seja, porque quando é só uma pessoa e aquele problema é claro, tudo bem. De repente, já viu você deve ter presenciado bastante isso. Mas quem tem filhos aí, tem uma família grande, mamãe hoje está pegando no pé de todo mundo, não é? Ai, nossa, mas hoje a filha, ai, mas hoje a fulana tá terrível. Porque às vezes a pessoa ela tá com problema consigo, né? Tem alguma coisa nela, mas todo mundo depois acaba tendo um problema. Você consegue enxergar só problema, né? Então, por exemplo, ai, não tô bem, aí meu filho, é isso, aí fica desse tamanho, né? Um negócio que é desse tamanho, ele fica enorme, né? Para resolver. Então, de repente, é só você se conhecer melhor. Essa é a importância, né, de se conhecer. Né? De repente você vai ajustar ali uma pecinha tão importante, né? Sim. Não é pecinha não, porque a gente sabe que não é fácil. Não, mas é interessante o que você está dizendo, porque a gente vai se relacionar com o outro, a gente vai dar para o outro aquilo que a gente consegue desenvolver primeiro com a gente. E aí, o que acontece? Às vezes a gente está cobrando do outro, mas ele não me ama, mas ele não faz por mim, mas ele, né? Seja quem for, mas e você? O que você está fazendo por você? Porque às vezes a gente deposita no outro, que o outro cuide da gente, que o outro faça pra gente. E a gente não vai mudar a outra pessoa, a gente não vai dar nada para o outro que o outro não esteja aberto para receber. E a gente também não vai dar nada daquilo que a gente não tenha. Então, como a gente realmente está se sentindo, é o modo como a gente vai visualizar esse mundo, como a gente vai visualizar os nossos relacionamentos. Então, a gente precisa entender que é um processo para a gente entender essa relação, primeiro, de amor com a gente. Porque se a gente está cobrando muito do outro, está faltando muito internamente. E quando a gente vai entendendo que
esse processo com a gente, vai ficando tudo mais leve, a gente vai exigindo menos do outro. E o outro, se está faltando alguma coisa lá, aí a conversa para outro momento, né, de lidar com as situações de conflitos, de ajustes, né, de trabalhar alinhamento, né, na vida desse casal, na vida dessa família, isso vai ser trabalhado em outra circunstância. Mas primeiro, eu preciso entender o que eu estou fazendo comigo, né, o que eu estou cobrando do outro que eu não faço comigo. Então, a gente precisa desenvolver essa relação. Ou então não cobra, né? Tem pessoas que não cobram do outro. Sim. E ela fica ali se adoecendo por dentro, né? Mas, assim, nessa questão, né, que você está falando, de repente a pessoa ela não tem essa coragem também, né, de falar, e ela vai se anulando. É importante, de repente você está vendo aqui, né, está ouvindo a gente falar, e você tem essa dificuldade de se expressar. Por isso que é importante esse tema, porque às vezes você olha em volta, você vê a sua família, né, você vê tudo que você tem, o seu trabalho, e você sabe que é bom, mas tem algo que não está bom, né? E você não tem coragem de falar, e você sabe às vezes o que é, mas jamais, é que nem a Tati falou, jamais você vai falar. Então você precisa, de repente, de um profissional, que nem, né, a gente está falando aqui, tem coisas que é oração, né? É por isso que a gente está falando com mulheres cristãs, porque nós temos também a oração, mas de repente, para a gente orar em favor de algo, a gente precisa fazer um diagnóstico, né? Disso. Saber o que é que precisa ser orado, o que precisa ser batalhado ali. É muito interessante porque você falou isso também no início do nosso bate-papo, sobre aquilo que é nossa responsabilidade, então é responsabilidade humana, e aquilo que realmente é parte de Deus. E quando eu estou em contextos, né, eu estou em palestras, em grupos dentro da igreja, eu uso muito essa passagem que é muito conhecida entre os cristãos, né, sobre a ressurreição de Lázaro. Jesus estava lá em outro lugar super longe e todo mundo desesperado lá, Lázaro vai morrer, e aí quando ele chega lá, todo mundo chorando, né, Marta e Maria, se o senhor tivesse aqui, né, seu amigo, meu irmão não tinha morrido. E Jesus falou, não, mas calma, para que o desespero, ele só dorme. E aí todo mundo achando que Jesus já tá louco, o que esse homem tá falando, não tava nem aqui, tá falando que Lázaro que tá lá, já no sepulcro, dorme. E aí Jesus falou, peraí, galerinha, retire a pedra. E aí, né, não sei como que foi o movimento lá, mas o pessoal foi rolar, porque eram aquelas pedras grandes, daquelas rochas pesadas, e aí a pedra foi retirada, e aí Jesus falou, né, Lázaro, sai para fora, homem. E aí Lázaro ali saiu, e, né, o milagre aconteceu, e todo mundo sabe a continuidade da história, mas o que eu quero me atentar com vocês nessa passagem? Jesus, ele tem poder, Deus tem poder para fazer tudo, não precisa de nós para absolutamente nada. Mas essa passagem é muito interessante porque Jesus fala para as pessoas, retire a pedra. Jesus podia fazer pof, só estralar os dedos e aquela pedra ia explodir. Mas Jesus sabia que o que estava ao alcance dessas pessoas era retirar a pedra. E elas retiraram a pedra e o milagre Jesus fez, e isso nos mostra o quanto, imagina, naquele momento, naquela época, era retirar a pedra que era o papel deles, que estava dentro, né, da responsabilidade deles. E hoje, para os nossos dias, quantas coisas que estão sob a nossa responsabilidade que a gente pode fazer e que muitas vezes a gente coloca nas mãos de Deus. A gente coloca muita coisa nas mãos de Deus. Deus pode fazer tudo. Mas Deus tem capacitado o homem para que nós possamos buscar aquilo que está ao nosso alcance. Seja Jesus cura. Mas você tem ido ao médico? Tem feito um check-up? Tem tomado os medicamentos necessários? Você tem cuidado da sua saúde mental? Porque a terapia, amadas que estão ouvindo, a terapia ela é muito além de, eu tô indo lá porque eu tenho um problema, eu tô indo lá porque, eu tô num momento terrível da minha vida e essa é a última das esperanças. Às vezes as pessoas chegam em mim, eu já fui em um médico, em outro, e falaram que, não tem mais o que eu posso fazer para você, vai para o psicólogo. Então, às vezes as pessoas colocam o psicólogo como última opção, sendo que, na verdade, a saúde mental, ir para psicoterapia, ir para terapia, é a gente promover saúde emocional. É o momento, eu falo para os meus pacientes, né, que vão nas primeiras vezes, que já me acompanham, já sabem, a gente para 50 minutos uma vez na semana do nosso dia para falar, peraí, agora é a minha vez. Agora eu vou olhar para mim, eu vou parar para entender o que está acontecendo, o que está saudável, o que não está, o que está gerando adoecimento, o que pode gerar adoecimento, o que no meu funcionamento já está trazendo prejuízos. A gente vai fazer um mapeamento para trabalhar promoção de saúde, para já construir aí caminhos. Tem situações que os pacientes vêm com quadros diagnósticos, sim, que vêm com quadros mais agravantes, sim, mas a saúde mental, antes de tudo, ela é uma prevenção, ela é uma promoção à saúde.
Então, quando a gente vai ao médico, quando a gente vai ao psicólogo, quando a gente constrói uma espiritualidade saudável, a gente está fazendo a nossa parte. E aí, a parte de Deus, irmãs, não se preocupem. Então, Deus eu tem isso. falei, né, sobre isso porque eu vivi, ano 2022, ano passado, foi em 2022, ano passado eu já fiz o tratamento. Eu, de repente, me vi desanimada, e eu sou uma pessoa que não sou desanimada, graças a Deus, assim, eu sou animada para sair, vamos ali, vamos no culto, vamos na igreja, mas eu estava totalmente desmotivada, desanimada, achei que era o Covid que eu tinha tido em janeiro, e isso já era em agosto, eu falei, meu Deus, eu não tinha coragem de nada, eu falei, será que cheguei nos 40 anos, 40 e poucos anos, vai ter isso? Eu estava totalmente, e, né, estava em Deus ali, tudo, mas falei, não é possível. Só que aí começou a acelerar meu coração, falta de ar, eu falei, meu pai. Daí eu achei que era emocional até. Bom, mas como, né, eu pensei, não, eu vou, um desgaste assim, emocional, tudo. Aí eu fiz uns exames achando que era problema no coração. E era um problema de tireoide. Eu estava com a tireoide, hipertireoidismo. E aí eu comecei a tratar. E saiu aquilo. Mas, gente, eu fico imaginando, né? Se eu não tivesse achado que aquilo fosse espiritual. A princípio, eu achei. Eu estou dizendo para vocês a importância, porque a princípio eu achei que era espiritual. Né? A gente às vezes passa por umas situações que você fala assim, ai, né, tô desanimada mesmo. Não, estava surreal. Aí eu fui no médico, detectou, eu fiz o tratamento, voltei a ser Andréia que eu sou, entendeu? Então não tinha problema com pessoas do meu lado, no meu trabalho. Eu estava já estressada no trabalho, eu estava cansada. Eu tomava remédio, a minha amiga falava assim, Andréia, você tá tomando muito remédio. Sabe assim, aquela coisa assim, tá estranho. E saiu com a mão. Mas isso foi um remedinho desse tamanho, assim, Sim. que fez, né? Fez toda a diferença, né? Fez toda a diferença. Então, às vezes, a gente precisa, amado, né, ter essa consciência de que nós precisamos tratar do nosso corpo, né? Mas nós temos, quando você estava falando ali sobre fazer a nossa parte, tira a pedra, né? Uma vez Sim. eu vou contar um outro caso, né, que a gente vive levando, né, umas, umas uns tapinhas de Deus. E um dia, faz tempo isso já, eu falando com Deus, orando. Parei, gente. Depois dessa, faz tempo que eu parei, aí todas as consequências são por minha conta mesmo. E eu falando, Senhor, eu preciso emagrecer. Teve uma época, mas eu preciso emagrecer, Senhor. E pedindo para Deus e pedindo para Deus. O Espírito Santo falou audivelmente comigo. Você precisa do quê para emagrecer? Porque assim, se você precisa de alimento, assim, de frutas, legumes, essas coisas você não tem? Eu falei, não, tem. Eu tenho. Você precisa de uma bicicleta, que eu gosto muito de bicicleta, né? Hoje tá meio difícil de andar assim, mas na época eu andava, né? Você precisa de uma bicicleta, que é o que eu queria? Eu falei, não, eu tenho bicicleta. Você precisa de saúde para você caminhar, para você fazer exercício, desse jeito, amada. O Espírito Santo falando comigo, eu falei, não, não preciso. Aí o Espírito Santo falou comigo, então, o que mais eu posso fazer? Porque, assim, né, a pedra eu que tinha que tirar, e até hoje eu não peço mais isso, né? Porque saúde, graças a Deus, né? Você tem dado, tem tudo, tem tudo. A gente é muito consciente, a gente tem que ter realmente essa consciência do que é nossa parte, do que é do Espírito Santo, do que é de Deus, né, Tati? E aí fica muito mais fácil, né? Mas assim, pra gente, né, já ir pro encerramento, o que você poderia dar de dicas aí, Tati, para a mulher poder elevar essa autoestima no dia a dia? O que a mulher cristã, principalmente, precisa ter em mente? O que ela pode fazer? Tem a comunidade, né? Tinha adotado aqui uma questão, a importância da comunidade, de ter amigas, de ter pessoas ali que possam te ajudar, porque às vezes as pessoas se isolam também, né? Acham que não precisa de ajuda. O que pode contribuir para a mulher poder ter dar esse passo de conhecimento, de autoconhecimento? O primeiro, eu falo que assim, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer, a primeira atitude é sair do automático. Ah, mas como assim sair do automático? É desse automático de tarefa, 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 função, fazer pelo outro, dar conta de tudo, porque a gente fica nesse aspiral de sempre tá fazendo, 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 e a gente não para. Então, para a gente entender quem que a gente é, o que que a gente quer, o que que a gente gosta, a gente precisa parar e se dar esse espaço. Ah, eu tô vivendo hoje essa situação na minha vida, com o meu marido, com o meu filho, no meu trabalho. Tá saudável para mim? Por que que não tá saudável? O que que eu posso fazer? É parar e começar a se questionar. Porque quando a gente para e começa a pensar, a se questionar, a gente já sai do modo automático.
E a partir daí, um caminho se abre para inúmeras possibilidades elas serem possíveis para novas caminhadas. Se a gente não sai do automático, a gente não consegue parar para pensar e visualizar em que momento nós estamos da vida. Então, esse é o primeiro passo. A partir disso, Andréia, são inúmeras as possibilidades, né? Porque tem situações que a gente vai conseguir fazer sozinho. Então, nossa, olha, eu percebi, faz uma coisa muito prática. Faça uma lista hoje de como que é a sua rotina, de segunda a sexta. Ou então pega um dia só, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Faça isso, um dia só é pouco. Faça isso de segunda a sexta. Depois que você colocar, visualiza isso. E olha lá, o que de tantas coisas aí, de quando você acorda até a hora de você dormir, o que você faz para você, só para você. Muitas se desesperam quando olham isso, porque Olha lá, eu legal, trabalho, muito bom. eu trabalho, eu limpo casa, eu faço comida, enquanto eu faço comida eu tô ali colocando uma roupa no varal, tô dando comida pro gato, tô respondendo no WhatsApp, aí eu vou ali, nossa, meu Deus, eu tenho que ler a Bíblia, que eu não li a Bíblia hoje, eu não orei, e a gente vai, passa o dia e tem um monte de tarefa. O que você fez para você? O que te deu prazer? Nossa, eu não fiz nada que me deu prazer. Então, é um exercício muito prático, tá? Muito prático. Faça isso mesmo. Então, primeiro passo, sai do automático e se questione. Segundo, coloque no papel. A partir disso, você vai observar o que você tem feito para você. Você tem tido tempo de qualidade com você? Você faz uma atividade física que te faça bem? Você cuida da sua mente? Já parou para passar pela experiência de fazer uma terapia? Às vezes, você não conseguiu fazer nada disso. Se você perceber que não tem, opa, eu já preciso dar uma olhada em mim com mais afinco. Você faz um hobby que você gosta? Você tem um horário para assistir aquela série que todo mundo já falou, que só você não assistiu? Inclusive, tem a série The Chosen, que é uma série muito boa, que ela, né, retrata muito, né, essas questões bíblicas de uma forma que a gente consegue visualizar melhor. É muito legal. E também, para quem gosta de leitura, eu recomendo um livro que chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Um livro excelente que fala sobre saúde mental, espiritualidade, vida cristã, sobre relacionamento, família. Excelente livro. Tá? Entre tantas outras coisas, nossa, eu percebo que eu faço a comida do jeito que cada um gosta da minha casa. Meu marido, meu filho, mas para mim eu não faço meu prato favorito. Não dá tempo. É tão corrido. Nossa, faz tanto tempo que eu não escuto aquela música que eu gosto, porque sempre meu marido que domina a televisão, o meu filho depois que domina o som no carro. Então, na medida que você para visualizar, para materializar, você consegue começar a refletir mais sobre como você está se tratando. Então, você está vendo? Um caminho se abriu, outro se abriu, outro se abriu. A partir Isso já disso, faz toda a diferença, né? Toda. Porque a partir disso você pode ir para a prática. Percebeu que está muito mais difícil isso, que o caso é mais complexo, aí é importante buscar uma ajuda profissional, né, entender o que dentro, né, dessa individualidade de vida está acontecendo. A gente precisa pensar que nós somos corpo, mente e espírito, e a gente precisa cuidar de tudo isso. E isso é nossa responsabilidade, porque aquilo que a gente não faz por nós, a gente não pode cobrar do outro. E aquilo que a gente não se permite também viver, a gente não vai poder, né, entender como seria. Então, a gente precisa se permitir viver uma vida mais leve. Tati, mas parece que é fácil isso, com tanto problema, com tanta coisa. Mas tem problema que a gente pega que não é nosso. Mas tem carga que a gente carrega que não é nossa. A gente quer cuidar do filho, a gente quer cuidar dos problemas do marido, a gente quer carregar marido, a gente quer dar conta de trabalhar, de ralar, de dar conta de uma série de situações que muitas vezes a gente já passou aí do nosso limite faz tempo. A gente precisa entender qual que é o nosso lugar. O nosso lugar não é nem deixar de fazer aquilo que é da nossa responsabilidade, mas também não é fazer o que é responsabilidade do outro. O seu marido tem o papel dele, o seu filho tem o papel dele, né? No seu trabalho, cada um tem o seu papel que desempenha, não é? Dentro de casa não é diferente. A gente não precisa se sobrecarregar se existe diálogo, se existe essa reciprocidade de que todos têm as mesmas necessidades, têm necessidades também de formas diferentes, mas que todos nós temos vontade, temos necessidades, temos cansaço, todo mundo se cansa. E por que a gente não se permite se colocar nesse lugar? Nossa, como eu tô cansada. Eu tô cansada, mas o que eu preciso fazer? Às vezes a gente quer pegar todas as tarefas porque a gente acha que é o nosso papel. E não, a gente pode dividir isso. Às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso, de delegar papéis. Às vezes a gente tem medo de perder um lugar. Que lugar é esse? Lugar de ser a Creuza, a mulher povo que faz tudo? Isso não é vantajoso. Então a gente precisa definir limites. A gente precisa dizer como a gente se sente.
não ter medo da reprovação do outro, porque a nossa vida é nossa responsabilidade. E como a gente está se tratando, é como a vida vai acontecendo com a gente. Então, a gente tem a oportunidade hoje de olhar para como a gente está, como que está indo o rumo da nossa vida, parar para questionar, racionalizar e começar a colocar várias coisas em ação. E nesse último encontro que nós fizemos, o sexto, eu falei sobre até esse assunto, organize a sua casa, organize a sua vida. Porque, assim, muitas pessoas acham que tem que deixar a vida me levar, não tem mais jeito. Você falou sobre Lázaro. Aparentemente, né, para o nosso Deus, nós estamos falando isso porque, assim, para o nosso Deus não tem nada. Você fala assim, mas eu já não tenho como viver mais meus sonhos. Às vezes você está assim, fala assim, não, eu já até anulei os meus projetos. Né? Lázaro, ele era um caso perdido. Mas o que eles fizeram? Eles obedeceram. Deus mandou. Tira a pedra. Se eles falaram, não vamos tirar, está fedendo. Se Deus, que pedra será que Deus está mandando a gente tirar da nossa vida hoje? Qual será o lugar que Deus está pedindo para nós, né? Porque para ele não existe situação que ele não possa entrar, né, Tati? Não existe lugar que Deus... E ele, assim como ele era amigo de Lázaro, ele é o nosso amigo. Ele é o seu amigo. Ele te conhece. Eu creio que quando nós estamos sofrendo ali e ninguém vê, quando nós estamos chorando, quando nós estamos ali chorando dentro do banheiro, que ninguém vê, para ninguém ver, sobrecarregadas, eles falam assim, eu não aguento mais, mas eu não posso, né? Porque eu sou cristã, porque eu tenho que ter meu casamento até o fim, meus filhos, porque eu que escolhi essa vida, porque meus pais me ensinaram que não se divorcie, tipo assim, né? Não estou nem entrando nesse assunto, mas tipo assim, você tem várias situações que estão te tipo assim, mas Deus não está pedindo para você fazer isso. Só você conseguir viver uma vida que Ele tem para você, né? Deus, por que nós estamos, né, nessa batalha com as mulheres que Deus tem colocado no meu coração? Hoje eu estou entendendo, né, tenho entendido ao longo desses encontros tudo que o Senhor tem, porque muitas mulheres, a gente, né, já se pegou nessa situação de que a gente tem que viver essa vida e que não existe outra, existe uma vida plena. Existe uma vida plena. Deus quer que a gente viva por inteiro. A gente viva a vida de verdade, não uma vida pela metade. Eu sou casada. Sou casada. Eu tenho filho, mas entendeu? Tipo, você não desfruta. Por quê? Você tá naquele automático, às vezes você não consegue ter um tempo de mesa com seu filho, com seu esposo. Às vezes você não consegue, você não admite algumas coisas sair do seu controle, que nem a Tati estava dizendo. E tem coisas, que é o que a gente estava falando nesse último encontro, organize sua casa, organize sua vida. A gente estava falando justamente sobre isso, sobre fazer um diagnóstico, a gente fazer um papel, colocar no papel o que está pesando, o que você pode pôr em ordem para as outras pessoas te ajudar. Na cozinha, às vezes você organiza o jeito de você cozinhar, o jeito de você limpar a casa, quem pode te ajudar limpando a casa, quem que pode, né? Porque aí vai sobrar o quê? Um pouquinho de tempo para você, que é aquele tempinho de você fazer uma coisa que você gosta. Mas como não tem tempo, não se programa para as coisas, e aí vai assim mesmo. Não tem jeito. Como que é? Não tem remédio, imediato está. Essa não é uma verdade para nós cristãos, né? O Senhor tem uma vida plena. Ele tem assim, de repente, assim, eu tenho vontade de passear e tomar um sorvete, né? Depois do almoço com a minha família. Programa. Meu marido não gosta. Vai você e seus filhos. Vai para ele. Mas não deixa de viver porque é uma pessoa. Porque isso vai fazer um bem tão grande para você, né? E são nas pequenas coisinhas, quem a Tati falou, são nas pequenas coisinhas, não são coisas grandes, porque tem coisas que você eu queria fazer uma viagem para o Nordeste, né? De repente você não tem condições, mas você tem condições de viajar para um parque aquático, você tem condições de viajar para rancharia que for, passar um dia com a família, gente. É coisa maravilhosa. Você vê o verde, né? Vê a natureza. Então tem coisas que são detalhes, né, Tati? E faz toda a diferença, né? A palavra do Senhor, ela fala que eu vim para que tenham vida e tenha essa vida em abundância. Isso mesmo. Então, a vida da mulher cristã não é para ser fardos, amadas. Não é para ser um fardo. Se está sendo um fardo, alguma coisa está errada. E é importante você olhar para isso, porque não é para viver nesse sofrimento de carregar uma carga que não é sua. O Senhor Jesus nos disse que todo fardo ele levou sobre a cruz, para que a gente possa viver uma vida abundante. Vamos ter aflições nesse mundo? Vamos ter. Estamos em um mundo que nos consome em muitos sentidos, muita coisa acontecendo, muitas informações, muita mudança, mas a gente precisa desenvolver essa paz que excede todo esse entendimento.
todo o entendimento. E como a gente vai desenvolver essa paz? É a gente podendo entender que fardo eu estou carregando, que eu não preciso. Sim. Vida em abundância é a gente poder dar o que é do outro para o outro e ficar com aquilo que é nosso e investir e cultivar esse bem dentro da gente. E que é A gente possível, né? precisa pensar, sim, e é isso, não são mudanças extraordinárias, são situações de mudanças possíveis para cada realidade. Eu sei que cada mulher aqui tem uma realidade de vida. Tati, mas você não sabe como é a minha vida lá. Mas você não sabe como é meu marido. Mas você não sabe meus filhos. Gente, tem jeito para tudo. Não tem. Eu falo para meus pacientes, enquanto há vida, há esperança. E a gente não está aqui nessa vida para viver amargura, não. A gente precisa construir uma vida saudável e é possível. Então, e a vida que Jesus nos deu, né? Por herança. Ele já pagou um preço de fardo, né? Então, assim, a gente não precisa carregar esse fardo. Né? A gente tem uma vida plena para viver, uma vida abundante, que estamos deixando de viver. Só que para isso a gente tem que também tirar muitas traves dos nossos olhos e começar a fazer a nossa parte, que tem coisa que é nossa, tem coisa que é de Deus, tem coisa que a gente pode ir resolvendo, que nem nós falamos aqui, com o médico, né, com o psicólogo, com atitudes, pequenas atitudes, e tudo eu acredito que, né, pode ser melhor na nossa vida. Mas assim, eu quero fazer uma oração com vocês, agradecer, né, de coração, que bênção, né, Tati? Que Deus continue te abençoando. Eu sabia que seria muito produtiva, porque Deus tem, né, falado aos nossos corações, e Ele preparou esse momento, e que Deus te abençoe e continue te usando, né? E se alguém quiser, né, e precisar, quiser conversar com a Tati, tirar algumas informações, ela está, né, à disposição, ela acompanha ela ali no seu Instagram também, que está aqui na nossa tela. Você pode né, tá acessando ali e conversar melhor com a Tati. Que Deus possa abençoar cada uma, né? E o que você precisar, nós estamos aqui. Eu também agora estou com um novo Instagram, é Andréia Ferreiras, Andréia.Ferreiras Oficial. Esse Instagram também eu estou falando sobre autoestima, sobre identidade, e vou estar falando sobre relacionamentos. Algo que Deus tem colocado sobre divórcio, sobre muitas pessoas, né? Quero até abrir uma aspas aqui, muitas mulheres desanimadas, achando que o divórcio é a solução. Então, eu vou estar abordando ali, né? Pela experiência que que eu tive em Deus, que muitas mulheres estão dentro do relacionamento e a única solução que elas acham para acabar essa dificuldade, esses problemas, é o divórcio. E nós sabemos que não é. Né? Eu passei por essa situação e eu posso te dizer que existem caminhos e caminhos para isso, né? Que o prazer do Senhor não é o divórcio, mas existem muitas coisas que estão desanimando, né? Algumas a gente abordou aqui, que estão confundindo a cabeça das pessoas, estão assim enfraquecendo, estão fazendo com que as pessoas percam a autoestima, percam as forças, percam a vontade de lutar. E então nós vamos estar abordando ali no Instagram e no YouTube também. E vamos estar fazendo uma oração para encerrar e selar, né? Tudo isso que foi falado nessa noite. Se você precisa de algo para sua vida, para o seu lar, coloque a mão no seu coração nesse momento. Nós vamos fazer essa oração. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor amado, por esse momento que nós tivemos, ó Deus, reunidas nessa live. E eu acredito, Senhor, que não será só as meninas que estão aqui ao vivo, mas nós deixaremos essa gravação disponível também para outras, ó Pai querido, que possam ter acesso, porque esse foi um momento abençoado pelo Senhor, preparado, e eu creio que muitas mulheres virão, Senhor, vir até ter acesso a esse conteúdo e serão abençoadas. Esse é o desejo do nosso coração, é tudo para a tua glória, tudo para a tua honra. Senhor, nós pedimos agora, Senhor, que esse conteúdo chegue aos corações e germine, ó Pai querido, ali, que as sementes, ó Pai querido, sejam germinadas, ó Pai querido, em nome de Jesus, deem frutos. Pai, nós queremos ver mulheres abençoadas, transformadas. Senhor, eu sei que a vontade do Senhor não é, ó Pai, que elas estejam, ó Pai, vivendo em situações, ó Pai querido, com baixa autoestima, com a falta de identidade, sem se conhecer, vivendo, ó Deus, em momentos tristes da sua vida, achando que é o único caminho. Eu sei que o Senhor tem um caminho abundante, ó Pai. Eu sei que o Senhor, assim como a Tati disse, que o Senhor tem, ó Pai querido, uma vida plena, ó Pai querido, para vivermos em Ti. Porque, ó Deus, o Senhor, ó Pai, nos criou para sermos, ó Pai querido, mais do que vencedores sobre todas as coisas. A Tua palavra diz que nós teríamos aflições, mas que o Senhor venceu, ó Pai, o mundo. Então, em nome de Jesus, nós possamos, em nome de Jesus, ó Pai, abrir a nossa mente. E cada mulher que está vendo essa
live agora, possa, Senhor, se encontrar e tirar, ó Deus queridos, fardos, ó Pai. Tira agora os fardos, os pesos. Abra os olhos espirituais, que aquilo que nós não conseguimos falar, que o Senhor venha, Senhor amado, completar. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, completar a obra que o Senhor começou em cada uma, Senhor. E que o teu nome seja glorificado nos lares, nas famílias, que possamos ouvir testemunhos, ó Pai querido, e que o teu nome seja, Senhor, exaltado nessas casas, nessas famílias, ó Pai querido, nessas vidas, que tenham mulheres, ó Pai, restauradas, ó Pai querido, mulheres, ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai querido, prontas, ó Pai, para ajudar outras, prontas para testemunhar aquilo que o Senhor fez, ó Pai. Eu creio, Senhor, eu abençoo a cada uma e já te agradeço, abençoo a vida da Tati, Senhor, que o Senhor abençoe a tua filha, a tua profissão, ó Deus, no seu consultório, continua derramando o seu poder, da tua unção, porque sabemos que ela, Senhor amado, está fazendo, ó Pai, a parte dela, falando, ó Pai querido, daquilo que ela aprendeu, mas também, ó Deus, abençoando vidas, ó Pai, com sabedoria, ó Deus querido, com amor, ó Pai. Então, em nome de Jesus, com ela, com a sua casa, com a sua família, e tudo aquilo que a tua filha tem colocado nas suas mãos, ela seja abençoada. Nós te agradecemos, ó Pai, e te entregamos, ó Deus querido, as nossas vidas nas suas mãos, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Amém, amadas. Amém. Que Deus abençoe. Tati, obrigada. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigada a vocês que estiveram aqui. A Leinha também, obrigada por suas palavras. Glória a Deus. Sim. Que Deus possa abençoar cada uma mais e mais, tá? Boa noite a todas. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada Deus pela abençoe. oportunidade. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Obrigada. Tchau, tchau.